E agora vamos trazer um breve resumo do livro de Deuteronômio. Conhecido como Segunda Lei, Repetição ou Explicação, contém 34 capítulos. Escrito por Moisés em 1473 a.C., no capítulo 1, Moisés escolhe ajudantes e prepara espiões para analisar a terra. O povo com medo não quis tomar posse da terra, e Deus os castiga. E o povo passando pelo deserto, Deus ordena que apesar dos descendentes de Esaú ficarem com medo dos israelitas, não eram para eles puxarem confusão com o povo. Eles derrotam o rei Seom e Og. Moisés aconselha o povo a ser obediente, fala sobre os 10 mandamentos e o maior mandamento, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Finaliza o livro com Moisés no Monte Pisga, na terra de Moabe, no momento em que ele morre. Deus pede amor e obediência para a terra prometida. Ao decorrer dos capítulos, são 4 discursos que Moisés faz para o povo de Israel, um cântico, e quase no fim, no capítulo 33, Moisés abençoa todo o povo hebreu. Do 1º ao 4º capítulo vem o primeiro discurso onde Moisés faz o povo lembrar do que Deus fez, no momento do livramento, da nova aliança e das bênçãos que Deus trouxe perante o seu povo. Moisés aconselha o povo a ser obediente e avisa contra a adoração de ídolos para que eles possam lembrar de tudo que o povo passou nos castigos de Deus, trazendo à memória dos israelitas tudo aquilo que eles não devem fazer por rebelião. Nos capítulos 5 ao 26 acontece o segundo discurso, aonde Moisés traz a importância de obedecer aos mandamentos, por amor, alma e força, nunca por obrigação, sendo um povo próspero, cheio de bênçãos de Deus. Naquela época, existia 3 grupos que passavam muita dificuldade: estrangeiros, viúvas e órfãos. Aqui também resguardava o apelo do amor ao próximo e a hospitalidade, pois Deus ama a todos, e assim também conduz que seu povo reflita o amor que ele tem por todos, sem acepção de pessoas, independente de quem seja e de onde veio. Capítulo 7. Deus eliminará 7 povos: Heteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, Perizeus, Eveus e Jebuseus, pois eles adoram ídolos feitos com suas próprias mãos. Capítulo 8. Seus antepassados desobedeceram os mandamentos do Senhor. Deus os humilhou e o pôs à prova. Os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. A terra prometida tem água, trigo, cevada, videira, figueira, romanzeira, azeite e mel. E ao conquistar, não pense que foi com sua própria força e com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Capítulo 9. Moisés relata sobre a desobediência do povo e que a conquista em cima dos anaquins, os gigantes dessa era, e as grandes muralhas que chegam até o céu, quem vencerá eles será Deus. Não fiquem pensando que vocês são bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Vocês sempre foram rebeldes contra Deus. O Senhor vai expulsá-los porque eles são povos maus. Capítulo 10. Moisés traz à memória as novas placas da lei. Capítulo 11. Fala sobre a grandeza de Deus e os grandes milagres vistos. E termina o capítulo falando que se o povo obedecer à lei, eles serão abençoados, mas se eles desobedecerem, eles serão amaldiçoados. Capítulo 12. Depois de expulsarem esse povo, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram os seus deuses. Nas montanhas, nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebre as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azera e queime todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Dê fim aos postes, colunas, altares e imagens esculpidas. Deus orienta o povo a não adorar a deuses pagãos, eles seriam inimigos de Deus. Capítulo 14. Não repetir o rito de luto pagão. Capítulo 15. O 7º ano e a prática da generosidade. Capítulo 16. Lembre-se de se apresentar na presença de Deus na festa da Páscoa, pães sem fermento, festa da colheita e festa das barracas. Orientam a escolher juízes e autoridades que não aceitam suborno, em memória do Deus Altíssimo. Capítulo 17. Fala sobre as ordenanças de julgamento dos juízes e os deveres dos reis. Capítulo 18. Além dos direitos dos levitas e dos sacerdotes, esse versículo fala sobre a vinda de Jesus Cristo. No meio deles, escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a este profeta minha mensagem e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Capítulo 19. Fala sobre a criação de cidades para fugitivos. Capítulo 20. Leis de guerra. Capítulo 21 e 22. Crimes de morte. Capítulo 23. Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus.
Capítulo 24 e 25. Mulher divorciada e viúvas. Capítulo 27 e 28. Maldições para aqueles que desobedecerem e bênçãos para aqueles que obedecerem à sua lei. E ao fim do segundo discurso, se não obedecerem, Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, o povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. Depois de passar o rio Jordão, se não cumprirem as leis, o Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. Capítulo 29 e 30. No terceiro discurso de Moisés, fala da aliança e promessas do Senhor. Capítulo 31. O servo de Moisés, chamado Josué, se torna sucessor de Moisés, e Deus o encoraja, dizendo: seja forte e corajoso. Eu estou com você. Capítulo 32. Moisés faz um cântico que glorifica a fidelidade de Deus, em contraste à infidelidade dos israelitas. Capítulo 33. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, abençoou todas as tribos de Israel e os encorajou a continuarem seguindo para a posse da nova terra. Capítulo 34. Então Moisés, no Monte Pisga, observou todo o território de Gileade até a terra de Dan, a então terra de Canaã. Aos 120 anos Moisés morre. Deus resguardou o seu corpo, e nunca houve nenhum outro profeta que viu o Senhor face a face. Grandes foram os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez no grande poder na presença do Senhor Deus. Até aqui podemos notar 3 coisas. Que Deus é pai dos seus filhos que são obedientes, Ele é grande juiz dos desobedientes e também Ele ungiu o seu Filho para governar para todo sempre sobre esses e aqueles. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.